Olá, eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de Física. Nesta videoaula, nós iremos tratar sobre a propagação de incertezas. Então, sabemos que em um experimento, né, algo que nós fazemos no laboratório, os valores experimentais, eles podem ser obtidos utilizando um instrumento de medida ou mais de um instrumento de medida, né? Se eu quero, por exemplo, calcular o volume de um cilindro, eu posso utilizar um paquímetro para medir as suas dimensões, diâmetro e altura. No entanto, se eu preciso, além do volume, a densidade do material que esse cilindro é feito, eu vou ter que utilizar uma balança para obter também a massa, né? Uma vez que a densidade é a massa sobre o volume. Então, nas aulas anteriores, nós falamos de como que vamos expressar, né? Expressar as medidas obtidas com os instrumentos de medida, né? Nós separamos os instrumentos em analógicos e não analógicos. E hoje nós falaremos como é que a incerteza desses instrumentos elas se propagam para uma grandeza experimental que é calculada. Então, vejam, aqui eu escrevi de uma forma genérica, né? Então, seja W uma grandeza experimental e W é uma função de x, y e z, onde x, y e z também são grandezas experimentais e cada um tem a sua respectiva incerteza, sigma x, sigma y e sigma z. Como é que eu calculo a incerteza de W, né? O meu sigma W? Para obter essa incerteza, nós utilizamos derivadas parciais. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa grandeza W, ela vai ser obtida através de uma fórmula, através de uma equação, né? Que vai depender de x, de y ou de z, né? Eu posso ter até uma grandeza que depende de três outras grandezas, ou depende de uma só, ou depende de duas, ou até mesmo mais, né? Então, para eu obter a incerteza de W, eu vou ter que resolver uma derivada parcial. Então, eu tenho que a incerteza de W ao quadrado é a derivada parcial em relação a x ao quadrado vezes a incerteza de x ao quadrado, mais a derivada parcial de W em relação a y elevado ao quadrado vezes a incerteza de y ao quadrado, mais a derivada de z ao quadrado vezes a incerteza de z ao quadrado. Se eu tivesse 4, 5 ou mais grandezas, eu só precisaria adicionar os termos aqui, certo? Então, como eu tenho que fazer essa derivada parcial, eu já tenho uma tabela que essas derivadas elas já estão resolvidas. Essa tabela aqui, então, ela tem as expressões para a incerteza das operações matemáticas mais utilizadas aqui na disciplina tanto de Física 1, Física 2, Física 3. Então, nós temos aqui soma e subtração, né? Aqui nós temos apenas W dependente de duas grandezas, x e y, né? Mas se eu tivesse z, basta adicionar os outros termos, né? Então, W igual a x mais ou menos y. Então, eu tenho uma soma ou uma subtração. Como é que eu vou calcular o W? Sigma W, aqui é como eu vou calcular o W, né? E a minha incerteza W vai ser a soma das incertezas de x e y elevado ao quadrado, tá? Assim, da mesma forma, eu vou analisar as outras operações matemáticas. Então, eu tenho aqui multiplicação, divisão, potência simples, multiplicação por constante, né? Aqui eu também tenho uma questão de soma, né? No entanto, eu tenho uma constante, a constante A e a constante B.
eu tenho multiplicação por potência ou ainda eu posso ter uma função seno, né? Então, para cada uma dessas operações, nós vamos ter a sua respectiva expressão para a incerteza W, certo? Essa tabela eu vou deixar à disposição no material para vocês, né? E ela é de consulta, vocês devem consultar, até porque não tem necessidade decorar todas essas equações, né? Uma vez que vocês aprendem também no cálculo a realizar as derivadas parciais, basta utilizar, né, a derivada, a equação ali da incerteza propagada de acordo com as derivadas parciais, certo? Para exemplificar, eu trouxe este exercício. Neste exercício, eu tenho que a altura e o diâmetro de um cilindro foi medido utilizando um paquímetro, e os dados são informados na figura ao lado. Então, medindo o diâmetro com o paquímetro, foi encontrado 22,05, a incerteza aqui dele, né, mais ou menos 0,05 milímetros. E também a altura. A altura, 38,20, mais ou menos 0,05 milímetros também, tá? Bom, o que está pedindo no exercício? Com base nessas informações, né, calcule o volume do cilindro e sua incerteza propagada. Na letra B, ainda pede, se a massa do cilindro for 43,04, mais ou menos 0,01 grama, calcule a densidade do material. Então, todos esses dados aqui foram obtidos experimentalmente, então vamos fazer os cálculos. Primeiro de tudo, vamos calcular o volume do cilindro. Como é que eu calculo um volume de um cilindro? Se vocês não recordam, né, é a área da base vezes a altura. Eu tenho uma base circular, então vai ser π vezes o raio ao quadrado, área da base, vezes a altura. Bom, mas o problema não me trouxe o raio, ele trouxe o diâmetro. Então, eu sei que R é o diâmetro dividido por 2. Então, vou substituir aqui nesta equação. Então, o volume pode ser escrito π d quadrado vezes h dividido por 2 ao quadrado. Né? Porque eu vou elevar isso daqui tudo ao quadrado. Que eu tenho π d quadrado vezes h dividido por 4. Essa é a equação aqui para o volume. Bom, vou substituir os dados. π, eu vou usar aqui 3,14, tá? Então, 3,14 vezes o diâmetro, que é 22,05 ao quadrado, vezes a altura, que é 38,20. Tudo isso dividido por 4. Vou fazer essa conta na calculadora. 22,05 ao quadrado vezes 38,20 vezes 3,14 dividido por 4. Então, aqui eu tenho 14.579,75437. Vou copiar todo esse número. 14.079,75437. Todos os dígitos que eu encontrei na calculadora, ok? A unidade, milímetro ao quadrado vezes milímetro, milímetro cúbico. Não vou me preocupar com as unidades neste momento, vou trabalhar apenas aqui com milímetros. Bom, aqui nós temos um número que possui 2, 4, 6,
8, 10. 10 algarismos significativos e possuem 5 casas decimais. Onde é que eu devo fazer o arredondamento, né? Em que posição eu devo fazer o arredondamento ou ainda quantos algarismos significativos eu vou utilizar aqui? Nas aulas anteriores, nós vimos que quem manda na medida é a incerteza. Então, aqui eu tenho a incerteza com 2 casas decimais, a minha medida também tem 2 casas decimais. Da mesma forma, o diâmetro, 2 casas decimais, 2 casas decimais. Então, quem vai me dizer se eu tenho 1, 2, 3 ou nenhuma casa decimal é a incerteza do volume, certo? Então, neste momento, eu vou deixar esse número do jeito que ele está, com todos os algarismos e com todas as casas decimais, até eu encontrar o valor da incerteza do volume, certo? Bom, como é que eu calculo essa incerteza? Ela vai ser a propagação da incerteza do diâmetro e da altura, né? Lá naquela tabela, vou trazer aqui para vocês. Nessa tabela, eu vou ter que encontrar qual que é a operação matemática que mais se adequa dentro da equação que eu utilizei para o cálculo do volume. Então, vejam. O volume, a equação que eu utilizei para calcular foi π d² vezes h dividido por 4. Só para ajustar, eu tenho aqui o π e 4 são valores constantes, né? Então, só vou separar os valores que são constantes aqui. π sobre 4, que multiplica o diâmetro ao quadrado, vezes a altura. Então, agora sim, eu vou procurar aqui na tabela qual operação diz respeito a essa equação aqui. Então, vamos lá. Não é uma soma e subtração, é uma multiplicação, né? Estou fazendo a multiplicação aqui. No entanto, o d está ao quadrado. Então, eu não posso utilizar somente a equação aqui da multiplicação, muito menos da potência simples. Notem que aqui eu tenho x elevado a m, mas aqui o volume depende do diâmetro ao quadrado e da altura. Então, aqui seria somente a dependência de uma grandeza. Da mesma forma, não pode ser somente multiplicação, nem somente divisão, não é uma soma. Aqui nós temos uma multiplicação com potências. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou escrever aqui embaixo para ver se ela coincide. Então, na minha equação, nós temos que W é igual a x elevado a p, y elevado a q. Vejam como concorda. Então, o meu W seria o equivalente ao volume. O meu A, o A, em todas essas equações, ele é constante. Então, pode ser um π, 3/4 de π, 1/2, 2/3, qualquer valor constante. Então, o valor constante equivalente aqui na minha equação é π sobre 4. O x equivale a d. O p, que é o expoente de x, equivale ao expoente do d, então, que é 2. O y equivale à altura. E, por fim, o q equivale ao expoente da altura, que quando não tem nada, nós sabemos que é 1. Então, resolvendo aqui essa equivalência, o que eu faço? Aonde eu tenho W, eu vou trocar por V. Aonde eu tenho X, eu vou trocar por D. Aonde eu tenho P, eu vou trocar pelo expoente do diâmetro, que é 2.
Da mesma forma aqui, onde tem y, eu vou trocar por h, e Q, o expoente, que é 1. Então, como é que vai ficar essa equação? Incerteza do volume sobre o volume elevado ao quadrado, né? Troquei o W por V, é igual 2 vezes a incerteza do diâmetro sobre o diâmetro ao quadrado, mais 1 vez a incerteza da altura sobre a altura elevado ao quadrado. Então, aqui eu já ajustei essa equação que foi apresentada para vocês de maneira bem genérica, né, com W, X e Y, para o nosso exercício. Na letra B, se vocês lembrarem, pede a densidade. A densidade, já vou aproveitar para fazer a análise aqui. A densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Agora, nós temos uma divisão. Lembrando que A é constante, se vocês observarem aqui, na equação da incerteza propagada, não aparece a constante A. Por quê? Constante não tem incerteza, se não tem incerteza, ela não vai propagar para o valor final aqui da incerteza, da grandeza que nós estamos calculando, certo? Então, aqui, eu vou analisar densidade igual a massa sobre volume, vou olhar para o meu quadrinho aqui e vou olhar para a divisão. Então, quando não tem constante, quando não tem nada, a gente sabe que é 1, né? Então, eu vou colocar do W igual a, que multiplica, aqui está o contrário, né? Y sobre X. Então, quais são as nossas equivalências aqui? O meu W é igual a densidade, o meu A é igual a 1, o meu Y é igual a M e o meu X é igual a V. Como é que eu faço agora para encontrar a equação da incerteza propagada? Troco, onde tem W vou colocar D, onde tem X vou colocar M, onde tem Y vou colocar V. Então, incerteza da densidade sobre a densidade ao quadrado é igual a incerteza x é V do volume sobre o volume ao quadrado mais a incerteza da massa sobre a massa ao quadrado. Então, eu devo sempre analisar qual é a equação que eu estou utilizando para calcular aquela grandeza. E é a partir dessa equação que eu devo escolher a equação adequada para o cálculo da incerteza propagada, certo? Então, eu vou transcrever essas duas expressões aqui lá para o nosso exercício. Então, agora com a equação transcrita para cá, eu vou substituir os valores. Sigma V é o que eu quero calcular, é a minha incógnita. Volume vai ser todo o número que eu encontrei, porque lembram que eu quero o valor mais próximo do valor real. Então, vou substituir por todos os dígitos. 4, 3, 7. Até porque eu não sei aonde é que eu tenho que fazer o arredondamento. É isso que eu vou descobrir, né? Então, esse valor elevado ao quadrado igual 2 vezes a incerteza do diâmetro. Qual é a incerteza do diâmetro? O que o problema me forneceu. 0,05. Qual é o valor do diâmetro? 22,05. Isso aqui elevado ao quadrado, mais. Uma vez, não preciso, né? Porque 1 vezes 0,05 dá 0,05. Dividido pela altura, que é 38,20 ao quadrado, certo? Agora, eu preciso colocar isso daqui
na calculadora para resolver. 2 vezes 0,05 ao quadrado mais, abre parênteses, 0,05 dividido por 38,20 ao quadrado. Esse quadrado passa como raiz, e agora eu devo multiplicar pelo valor do volume. 14,579, 7543, 75437. Então, feito o cálculo, nós encontramos o valor 68,20,820,1,2014. A mesma unidade de volume, milímetros cúbicos. Bom, agora nós temos uma incerteza com 10 significativos e com 8 casas decimais. Como é que eu faço o arredondamento aqui? Quantas casas decimais eu uso? Quantos algarismos significativos eu uso? Quem vai dar essa resposta, né, é aquela nossa aula anterior que nós falamos sobre a expressão de quantidade de significativos quando nós resolvemos exercícios, ou ainda dos instrumentos e também das incertezas propagadas. E lá na regrinha da quantidade de algarismos significativos da incerteza propagada, nós vimos que se eu utilizar sempre 2, vai estar sempre certo. Sempre 2 algarismos significativos, né? Então, aqui, vou analisar. O meu primeiro dígito significativo é 6. 6 é maior do que 3. Segundo a regra, eu poderia utilizar 1 ou 2. Vou usar 2 para que vocês memorizem isso, né? Então, vou fazer o arredondamento no 8. Depois do 8 vem 8. 8 é maior que 5, adiciono uma unidade. Então, a incerteza do volume é igual a 69 milímetros cúbicos. Ajustado isso, agora eu posso voltar e representar o volume de maneira correta. Notem, eu falei que a quantidade de decimais, né, vai ser fornecido pela incerteza, ou ainda que a incerteza manda na medida. Eu estou dizendo que eu tenho 69 milímetros cúbicos de incerteza, então o meu duvidoso está por aqui, né? Então, eu não tenho casa decimal, o arredondamento é feito aqui no 9. Depois do 9 vem o 7, 7 é maior do que 5, eu devo adicionar uma unidade. Então, como é que vai ficar esse valor? 14.580, né? Mais ou menos a incerteza, 69. Fechei o parênteses e coloquei aqui milímetros cúbicos, porque essa unidade, ela vale para os dois, né? Tanto para incerteza quanto para medida. A caneta está falhando. Não ajudou a fazer o quadrado. Muito bem, então resolvemos aqui letra A. Vamos para a letra B. Letra B diz que se a massa do cilindro for 43,04 mais ou menos 0,01, calcule a densidade do material. Então, nós sabemos que densidade, massa sobre o volume, então devo substituir a massa 43,04 dividido pelo volume. Vou usar esse volume aqui? Não, vou usar já os valores ajustados. 14.580. Então, essa densidade vai ser igual. Densidade igual a 2,951,
951, 98, 90, 26 vezes 10 na menos 3, a nossa unidade aqui, gramas por milímetro cúbico. Assim como no volume, eu vou deixar com todas as casas decimais, com todos os algarismos, até encontrar a incerteza da densidade, porque é ela que vai me dizer aonde fazer o arredondamento. Anteriormente, nós já definimos que a incerteza da densidade é calculado por essa expressão aqui. Se estiverem em dúvida, podem voltar alguns minutinhos aí na gravação. Então, sigma V sobre V ao quadrado mais sigma M sobre M ao quadrado. Substituindo os valores, então eu vou ter sigma D sobre D, aquele número como um todo, 2,951989026, ainda vezes 10 na menos 3, um número bem grande, ao quadrado, é igual a incerteza do volume, 69, dividido pelo volume, 14.580 ao quadrado, mais a incerteza da massa. Incerteza da massa foi dada aqui, provavelmente uma balança analítica, 0,01 grama, dividido pela massa, 43,04. Isso também ao quadrado. Colocando esses valores na calculadora, nós temos aqui 1,3987, 14468 vezes 10 na menos 5, a mesma unidade, gramas por milímetros cúbicos. Aqui, nós temos que o primeiro dígito significativo é 1. 1 é menor do que 3, então, obrigatoriamente, eu vou usar dois algarismos significativos. O arredondamento é feito aqui no 3. 1,4, né? Porque depois do 9, do 3 vem o 9, 9 é maior do que 5, vezes 10 na menos 5 gramas por milímetro cúbico. Esse é a incerteza da densidade. Agora, eu preciso expressar a densidade, mais ou menos a sua incerteza. Notem que, no entanto, aqui, pessoal, nós temos 10 elevado na menos 5 e 10 elevado na menos 3. Nós vimos que para expressar as grandezas, eu preciso que elas estejam na mesma potência de 10. Bom, como depois eu vou transformar essa unidade aqui, gramas para centímetros cúbicos, né, o que é o mais encontrado na literatura, os valores da densidade, para que, se caso eu queira comparar, ao invés de transformar este número em 10 na menos 5, eu vou transformar este número em 10 na menos 3. Como é que eu vou fazer isso? Deslocando a minha vírgula para a esquerda, porque toda vez que eu desloco a vírgula para a esquerda, eu devo adicionar unidades aqui na minha potência de 10. Então, como é que vai ficar? 0,12014 vezes 10 na menos 3 gramas por milímetro cúbico. Agora sim, eu posso expressar o valor da densidade e fazer o arredondamento aonde deve ser, né? Bom, temos 3 casas decimais, a densidade também vai ter 3 casas decimais. 1, 2, 3. O arredondamento é feito no 1.
Então, essa densidade vai ser igual a 2,952, né? Depois do 1 vem o 9, 9 é maior que 5, mais ou menos 0,014, apenas dois significativos. A potência de 10 vale para ambos, vezes 10 na menos 3, gramas por milímetro cúbico. Então, aqui está a resposta da letra B. Resposta da letra A e resposta da letra B. Notem, pessoal, nenhuma casa decimal, nenhuma casa decimal aqui. 3 casas decimais, 3 casas decimais. Porque a incerteza está me dizendo que por aqui está o meu algarismo duvidoso, né? Se por acaso eu quisesse fazer a conversão de gramas para centímetros cúbicos, que é o mais usual, eu devo lembrar do seguinte, que 1 milímetro, ou melhor, que 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Se eu quero elevar ao cubo, elevo todo mundo ao cubo. Então, 10 ao cubo, 1000 milímetros cúbicos, é igual a 1 centímetro cúbico, certo? E eu posso utilizar o método da conversão em cadeia para fazer esta conversão. Então, é isso. Lembrando que as nossas aulas, elas seguem pelo ambiente virtual. E aqui no meu canal vocês encontram as videoaulas e os exercícios relativos à nossa matéria. Para não perder nenhuma atualização e para não perder o costume, peço que vocês se inscrevam neste canal e cliquem no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!